Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos terminando o Antigo Testamento com o passeio pelo livro de Malaquias. E no final da mensagem, darei a resposta à pergunta 730 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Mas primeiro, vamos ao livro de Malaquias. Chega de brincar de religião. Nas nossas Bíblias, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O nome deste profeta quer dizer meu mensageiro, significado que bem descreve a missão dele de comunicar uma das últimas mensagens do Senhor ao seu povo, antes da chegada de Jesus Cristo, 400 anos depois. Malaquias foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo, mais ou menos um século depois da volta dos judeus do cativeiro na Babilônia. Neste livro, o profeta trata de alguns dos mesmos problemas enfrentados pelos seus contemporâneos, Esdras e Neemias. Malaquias combateu a negligência e a hipocrisia, mesmo dos líderes religiosos. Ele confrontou o desprezo demonstrado pelo povo dos princípios divinos para o casamento. Criticou a mesquinharia de um povo que se preocupava com seu próprio bem-estar material, enquanto negligenciava suas responsabilidades para com Deus. Mas Malaquias inclui uma mensagem esperançosa que olha para a vinda do Messias. Este profeta, como Isaías havia feito 300 anos antes, falou da vinda de João Batista para preparar o caminho do Cristo. Ele comparou João a Elias, um profeta do Antigo Testamento, com algumas características bem parecidas. Este pequeno livro trata dos seguintes assuntos. Capítulo 1 chama a atenção do povo judeu por não ter retribuído ao Senhor a honra e o amor que ele merece. Especialmente, Deus condena as práticas dos sacerdotes que deveriam ter dado para Deus as primícias, mas ofereciam sacrifícios inferiores. Capítulo 2 continua a crítica dos líderes religiosos, mostrando sua negligência em abandonar as obrigações desses descendentes de Levi. Era para eles mostrar a santidade diante do Senhor e instruir o povo sobre a grandeza de Deus, mas foram negligentes. No mesmo capítulo, encontramos uma das mais fortes repreensões na Bíblia da prática do divórcio, comparando a quebra da aliança do casamento à violência. Esta infidelidade é motivo de o Senhor rejeitar a adoração das pessoas que não cumpriram seus votos matrimoniais. Capítulo 3 prediz a vinda de um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. É uma profecia aplicada a João Batista e seu trabalho como precursor de Jesus. Neste capítulo também, ele fala de um problema nas práticas religiosas da época, criticando os judeus que não davam os dízimos que a lei do Antigo Testamento exigia. Capítulo 4 encerra o livro com uma nota final de esperança para o povo do Senhor. Comenta de novo do mensageiro que ajudaria o povo a voltar e se converter ao Senhor para evitar a rejeição total. O livro de Malaquias é citado com grande frequência nas pregações dos dias atuais. Os defensores da teologia da prosperidade frisam alguns versículos, especialmente a ordem de Deus sobre os dízimos em Malaquias 3, versículo 10. Usam esse versículo para ensinar que as pessoas que dão o dízimo com fidelidade serão abençoadas materialmente. Mas o aluno cuidadoso perceberá o erro deste argumento, pois a ordem e a promessa de Malaquias fazem parte do sistema do Antigo Testamento, uma aliança temporária entre Deus e o povo judeu.
Nas passagens do Novo Testamento que falam sobre o dinheiro das igrejas, ele nunca dá a ordem do dízimo. Encontramos instruções de dar conforme a prosperidade de cada um, sem estipular uma porcentagem obrigatória. Pode ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, e 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Se nós vamos aproveitar alguma lição de Malaquias para essa igreja de hoje, ajudaria a refletir sobre o princípio ensinado no primeiro capítulo do livro. Quando Deus viu a falta de santidade e de dedicação por parte dos adoradores daquela época, ele falou que seria bom se alguém fechasse as portas do templo para não permitir adoração insincera. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Em outras palavras, ele pediu para parar de brincar de religião. Ou faça o certo, ou feche as portas. Você acertou a pergunta 730? O último capítulo de Provérbios foi atribuído a qual rei? Alternativas: A. Davi, B. Salomão, C. Ezequias ou D. Lemuel. A resposta certa é a alternativa D. Lemuel. Diz Provérbios 31, versículo 1, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. E assim reforça a importância das mães em instruir os filhos. E a pergunta 731. Organize cronologicamente os seguintes profetas: A. Isaías, B. Ezequiel, C. Ageu e D. Malaquias. Darei a resposta certa no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. E hoje nossa reflexão foi sobre um desses 4 profetas, Malaquias. Já falei sobre onde ele se encaixa na sequência do Antigo Testamento, que pode ajudar na resposta à sua pergunta. Mas quando olhamos para esse livro, lembramos que Deus cumpre suas promessas. O que ele prometeu sobre o Cristo e o precursor do Cristo, ele cumpre em Jesus Cristo e João Batista, que veio antes para preparar o caminho do Senhor. Graças a Deus, ele é fiel nas suas promessas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.